E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para vocês sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. Pessoal, vamos receber agora na nossa super live grande Enio Leão, já está aí a postos aí. Ô, sim, bom dia. Olha aí, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, e obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Prazer. Cara, e eu perturbando meus convidados aí num domingo de família, domingo de relax. E o Enio, lembrando aqui que o Enio, pessoal, foi nosso convidado aqui no especial que a gente fez sobre a parte de finanças e economia, né? Foi o episódio 9. Então, a gente também está colocando aí o link do Enio, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais em detalhes a história do Enio, a história da Área Leão também. E a gente queria aqui... E outra coisa, é o cara que mais entende sobre fusões e aquisições no estado do Ceará. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa área, né? Para ele falar como é que está o mercado, expectativas aí de... Até também, assim, saber o cara... Qual é a área, qual é a hora de vender o negócio, qual é a hora de fazer uma fusão, se tem a hora apropriada, se quem tem interesse em fazer, o que é o dever de casa que o cara deve fazer, né? Se o cara pensa nisso, né? Porque a gente, teoricamente, a gente cria um estigma sobre vender uma empresa, né? Às vezes as pessoas têm... a impressão que vender uma empresa significa que você falhou, né? E pelo contrário, né? Pelo contrário, né, Enio? Eu acho que significa que se alguém procurou, se alguém teve interesse em comprar a tua empresa, talvez é porque tu tenha gerado algum valor, né? Acho que você poderia falar um pouquinho disso aí, né, amigo? Essa área aí que você atua aí há muitos anos aí e trabalhou em tantas fusões aí, aquisições, tá? E logo depois de você vai vir o Ari, né? Então, já vai vir logo o Ari logo dando... que eu acho que é um dos que mais está fazendo aquisições aqui atualmente, né? Vamos falar aí um pouco aí, amigo. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos lá, vender uma empresa muito mais do que uma decisão nos 2 extremos, ou de desespero, ou uma decisão de agora eu vou ficar rico. Vender uma empresa é um momento de mudança de uma empresa.
É como quando você tem um filho e o filho cresce e ele vai tomar o rumo dele, ele vai seguir a vida dele. Então, é muito comum que as empresas tenham um momento de vida diferente dos acionistas. Então, vamos para alguns caminhos, né? Uma empresa que está crescendo muito, para ela crescer muito, ela vai ter que continuar se endividando, que é normal, ela vai tomar financiamento. Quando ela faz isso, ela traz também riscos, e nem sempre os empresários estão dispostos a fazer isso. Outras vezes, a empresa precisa de escala, então ela tem que se juntar com outras empresas, aí entram as fusões. Então, esse é o primeiro movimento, primeira análise que você tem que fazer para saber se é o momento de vender uma empresa, tá? Então, primeiro eu tenho que entender por quê. Qual é o passo seguinte? A empresa tem um potencial grande, são os sócios que não estão mais dispostos a seguir no negócio. Então, você sempre tem que procurar que a sua empresa desenvolva todo o valor dela, todo o potencial dela. Porque se você não faz isso, com o tempo sua empresa vai ficar para trás. Os mercados mudam, os mercados têm uma velocidade. Então, se eu simplesmente seguir com a minha empresa como ela é, e às vezes é comum a gente ouvir empresários dizerem isso, não, eu vou seguir aqui meu negócio segue, mas o mundo está o tempo todo mudando. O tempo todo a gente está vendo uma transformação. A gente acha que é só agora, que foi a pandemia. Não, o mundo está sempre mudando. Então, se você também não muda a sua empresa e prepara a sua empresa para esse crescimento, ela em algum momento vai perder força, vai perder potência e competitividade. Preparação, como você falou. Na verdade, toda empresa deveria ter um nível de organização que lhe possibilite ser vendida. Tá? Por quê? Porque aquelas informações que alguém quer comprar a sua empresa, o controle que alguém que quer comprar a sua empresa procura, é um controle que também é muito importante para você como empreendedor. Para você poder tocar bem sua empresa, você tem que ter acordos bem feitos, contratos sociais, acordo de sócio, um planejamento bem feito, você tem que ter demonstrações financeiras bem detalhadas e verdadeiras. Então, não é pelo fato de vender, é porque você tem que manter sua empresa com a melhor competitividade e com a melhor qualidade de informações. Vender é uma consequência. Um caminho muito perigoso é esse caminho de montar uma empresa para ser vendida. Eu posso até montar uma empresa pensando que um dos caminhos futuros dela é ser vendida. Mas criar uma empresa com o único objetivo de vender tem um risco muito grande. Primeiro, porque eu não sei se vai ter quem compre. Segundo, porque se o foco for só esse, provavelmente sua empresa não é sustentável de longo prazo. E a gente vê sempre, especialmente em momentos como a gente está passando agora de mudança de mercado, empresas que sofrem isso. Empresas que foram pensadas para serem vendidas, para receber investidores, em algum momento a música para, é o que a gente está vivendo agora, e vem um problema. Um caso que a gente está vivendo agora, por exemplo, é o caso da Amaro, que é uma empresa de varejo, que é uma empresa que tem um propósito bom, uma ideia muito boa, ela juntou a venda online, o e-commerce com a venda presencial, a empresa vinha crescendo bem, mas ela acelerou muito o crescimento com dívida, acreditando que lá na frente ia trazer o investidor para pagar essa dívida e fazer a empresa crescer. A história estava indo bem, até viu o problema de Americanas, e aí o mercado todo que olha para varejo recuou, eles acabaram tendo dificuldade para refinanciar as dívidas e fizeram aí, logo depois da Americana, uma recuperação extrajudicial, que eles já negociaram com os credores, mas é um caminho muito duro para uma empresa que, como negócio, traz uma tese muito boa. Então, esse cuidado é muito importante. Então, de maneira geral, em relação a fusões e aquisições, é isso. Não pode ser o foco principal. Você tem que pensar na sua empresa no longo prazo e mantê-la competitiva e ficar sempre pensando essa relação entre empresa e sócios. Se está alinhado esse pensamento, se há essa vontade, se você está conseguindo desenvolver todo o potencial da sua empresa. Se não, aí sim você tem que pensar outros caminhos
e talvez, eventualmente, a venda é um deles. E a gente já teve aqui de exemplos, né, Enio, de algumas empresas cearenses que entraram em recuperação judicial por questões macroeconômicas, algumas, né, porque a recuperação judicial ela também pode ser questão de gestão, né, gestão mal feita, alguma coisa assim, e que saíram, né, também que já saíram, ou não sei se tem um aí que ainda está em processo, uma dessas grandes, não citar nomes, né, mas que a recuperação judicial ela também tem que ser um meio, né, utilizado realmente com esse fim de sobreviver à empresa, né? Porque antigamente eu acho que a recuperação judicial era usada meio que para sei lá, meio que postergar o fechamento, alguma coisa assim, né? Então, as pessoas, eu acho que não tinham essa visão, né, Enio? Como é que está aí hoje? Vamos lá. Recuperação judicial é só um meio de reestruturar uma empresa. Tá? Existem muitos outros. Acho que é muito fácil falar dele, assim, porque é um nome que está sempre na mídia e tal, mas ele se aplica a casos muito específicos. Tá? E casos de empresas que realmente possam se recuperar se for feito algum ajuste financeiro, algum ajuste na relação com o mercado. Mas não pode ser visto como uma solução definitiva, uma solução única, tá? É uma possibilidade de reestruturação. Infelizmente, algumas pessoas usam a recuperação sem pensar no longo prazo, só como uma forma de postergar, às vezes, uma falência que já está definida, a empresa já não é uma empresa próspera. Eu li um livro agora muito interessante, chama Capitalismo na América, que é do Greenspan, que foi presidente do Banco Central Americano, e ele conta o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. E ele defende que o principal motivo do sucesso americano, desde o século XVII até o século XXI, foi a capacidade de aceitar a disrupção, a destruição criativa, de Schumpeter, né? Um conceito de Schumpeter, que é o seguinte: aquele negócio que não é competitivo, independente... já foi investido muito dinheiro, já toda a infraestrutura do país é voltada para aquilo, ele tem que quebrar para dar espaço para novos negócios, para inovação. E aí ele cita uma série de exemplos, a inovação não acontece agora, tá? 2 exemplos bem claros. Demorou 12 anos para os Estados Unidos sair de 0 carros para 2 milhões de carros na rua. Então, isso é um número que, se você falasse para uma pessoa em 1902 que iam ter 2 milhões de carros na rua, eles mas não tem estrutura de combustível, não tem rodovia, ia criar uma série de dificuldades, e em 12 anos, porque os Estados Unidos aceitou essa mudança, aconteceu muito rápido. Foi muito mais do que na Europa, inclusive, e uma consequência simples disso, tá? A quantidade de cavalos que foram mortos nesse período, porque eles perderam a utilidade, custava muito dinheiro carregar, ter um cavalo em casa. E um outro momento é o das ferrovias, que os Estados Unidos passou por um boom de ferrovias, ainda antes do carro, em que os Estados Unidos tinha mais de 1.000 empresas de ferrovia. Tinha ferrovia que era paralela, uma do lado da outra. E ele deixou acontecer. Deixa acontecer, deixa ir, e naturalmente vai se definindo qual é a ferrovia mais competitiva. E aí a gente tem, hoje, quando a gente olha, é muito fácil, a gente está vivendo um momento, é muito fácil quando a gente olha para a internet, quando a gente olha para celular, quando a gente olha para BlackBerry, quando a gente olha para Apple, quando a gente olha para Netscape, quando a gente olha para uma série de empresas que em algum momento era a empresa ideal, era líder, no momento seguinte vem uma inovação, vem algo que substitui. Nesse momento o Google mesmo está sendo muito discutido, né, se com inteligência artificial ele ainda vai fazer sentido, e ele vai precisar, e o Eric Schmidt, que é o presidente do Google, fala muito sobre isso, né? Eu preciso criar a empresa que vai me destruir. É um lema do Google isso. Então, isso vale para todos nós, tá? E aí, já trazendo para os empreendedores, essa não ter o medo
de proteger de ficar só protegendo o seu negócio, tentando discutir como é que eu mantenho o meu negócio como ele é não ter medo de pensar como é que o meu negócio tem que ser no futuro para ser competitivo. E com certeza não vai ser da mesma forma que fez ele ter sucesso nos últimos anos. Não vai ser da forma como é hoje, né? Não vai ser. Não vai ser. Vai mudar. Isso não é ruim, isso é bom. Isso, porque se você tem uma falsa impressão de estabilidade quando você fica parado. Durante algum tempo, aí tem aquela famosa frase, né, do escritor francês, que é esqueci quem é agora, que diz: como é que você quebrou? Devagar e de repente. Quer dizer, eu estou ali tendo a impressão que estou em instabilidade, e de uma hora para outra, isso vem de uma vez. Então, frase famosa do Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe, né? Não existe. Não existe. Isso você pode até se achar em instabilidade, mas as coisas estão acontecendo, o mundo está mudando enquanto você acha que está tudo caminhando bem. É complicado, complicado. Me diz aí, repete aí só o nome do livro aí para o pessoal colocar aqui no chat. Capitalismo na América, do Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano. Do Alan Greenspan, me lembro. Ele foi muitos anos, não foi presidente? Eu acho que foi. Uma década aí, por aí, ou mais. Até conhecido como maestro, né? Tem um livro também muito bom que conta o mandato dele no Banco Central, que chama Maestro. É um case. Depois ele acabou sendo criticado, porque foi o Banco Central, ele era o presidente do Banco Central até um pouco antes da crise de 2008. Então, muita gente diz que ele que incentivou aqui toda aquela exuberância irracional, né? Mas o mundo é sempre muito mais complexo do que indicar uma pessoa como culpada. Acho que o que ele fez pelos Estados Unidos, e esse livro mostra isso, e tem um outro livro também que eu li que conta muito sobre isso, que essa coragem de arriscar do empreendedor, e que eu estou usando exatamente o exemplo específico americano, mas isso vale para tudo, ele no líquido é muito positivo. Vai ter percalços? Com certeza. Vão ter perdas? Sim. Mas no longo prazo, quando você olha a curva, é isso que faz a gente se desenvolver, ter um bem-estar social melhor, incluir mais pessoas num padrão de riqueza melhor. Que isso é algo que aconteceu nos últimos 100 anos, que a gente não percebe, né? A gente se acostuma como a qualidade de vida do ser humano. Basta dizer que há um século a nossa expectativa de vida era 40 anos. E hoje está beirando 80, né? Hoje a gente já está tendo um problema de queda de expectativa de vida nos países ricos, por causa de sedentarismo, por causa de outras coisas, mas a gente conquistou algo que só foi possível por essa destruição criativa, por essa velocidade que a gente vem crescendo. Eu ia te pedir para tu fazer uma analogia. Aliás, tu correu hoje já? Corri ontem, 26 quilômetros, hoje é dia de recuperar. Para fazer uma analogia, a vida do maratonista e a vida do empreendedor. Olha aí. Legal. É interessante, eu vou roubar, tá? Não é minha, não, essa análise. Por coincidência, ontem teve uma entrevista do Kipchoge. Kipchoge é o maior maratonista do mundo. E é o recordista mundial, o cara que fez a maratona mais rápida. É outro esporte, nada a ver com o esporte que eu faço. Eles correm numa velocidade que eu não consigo andar 100 metros. E ontem ele deu uma entrevista, ele vai correr a maratona de Boston amanhã, sobre as dificuldades da vida de maratonista. Ele fala muito que as dificuldades que um maratonista normal, como eu, enfrenta, ele também enfrenta. Que as pessoas acham que ele não sente, não cansa, que ele não sente dor, que ele não se machuca. Ele diz, é a mesma coisa. E aí ele fala numa parte da entrevista que eu achei muito interessante sobre aquilo que você controla e enfrentar as dificuldades. Então, acho que o grande paralelo que a gente pode fazer, não só da vida de maratonista, de qualquer esportista, e também da vida da gente, é que é certeza que as dificuldades vão aparecer. Seja na saúde, seja no negócio, seja na vida pessoal,
todos nós vamos ter dificuldade. O que muda é como você enfrenta. Então, pegando o exemplo de maratonista, tem dia que o treino não é bom. Ontem meu treino começou muito ruim. Primeiro, por uma questão minha, eu sou diabético, no começo do treino eu tive uma hipoglicemia, depois eu senti fome, mas eu fui indo, e o treino foi se ajustando, e a partir do quilômetro 15, por incrível que pareça, foi a melhor parte do meu treino. Do 15 ao 26 foi a parte que eu fiz bem. Então, como empreendedor, não dá para imaginar que a sua vida vai ser uma vida tranquila, que ela vai ser exatamente como você planejou quando você fez aquele estudo antes de começar o negócio. Planejamento. Tem que fazer o planejamento, tem que se planejar para cenários diferentes, mas provavelmente vai aparecer um cenário que você não previu. Então você tem que ter tranquilidade para analisar a situação, enfrentar a situação e enfrentar de frente. O Ricardo agora há pouco falou sobre a pandemia, né? E a pandemia foi um momento que a gente apoiou muitas empresas, né? Inclusive, lá no escritório, a gente abriu a porta para qualquer empresa, mesmo que não fosse nosso cliente. A gente fez um trabalho muito legal com a JCC, que é o Iguatemi, né? Fazendo conversas com os lojistas, porque os lojistas estavam muito preocupados, e isso de maneira pro bono, né? E o que eu mais falava para todo mundo, tenha calma e cuide do que você controla. Não adianta. Não adianta agora eu me desesperar porque chegou uma pandemia e é difícil, muito difícil. Uma situação assim que a gente viveu, talvez seja uma situação extrema que a gente viveu, mas eu tenho que cuidar daquilo que eu controlo. O que eu não controlo, eu tenho que entender e seguir. Isso vale para a política, tá? Eu acho que ano passado a gente viu muitas, independente da corrente política que você tem, mas ano passado também a gente viu muitas pessoas parando de olhar para o seu negócio e olhando para a política. E eu sempre dizia para uma pessoa, se o seu negócio depende da eleição, repense seu negócio, porque daqui a 4 anos tem outro. Então, vai ter outra e vai ter outra. Então, tenha o cuidado de avaliar os riscos, filtrar os riscos que realmente lhe afetam e tocar a vida. Então, só para fechar, como maratonista, é isso. Eu vou ter problemas durante os treinos, vou ter problema durante as provas. Eu vou me ajustando e vou enfrentando cada um deles. Também não adianta abraçar 10. Abraça os problemas principais, resolveu, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, e a vida segue. Cara, eu lembro, eu dei esse exemplo aí para ti, aí eu me lembrei agora, aquele maratonista brasileiro que ia ganhar o ouro, acho que era a Olimpíada da Grécia, era aquela, não me lembro agora. Em Atenas. Em Atenas, né? E aí ele estava lá liderando, né, cara? Liderando, e de repente aparece um doido no meio da rua, sai e agarra ele. E aí perdeu totalmente a conexão ali com a prova, mas ele, como brasileiro que é e não desiste nunca, né, Enio? Foi lá, continuou e ainda chegou em terceiro lugar, né? Esse caso é muito interessante, ele de trás para frente. Depois ele ganhou o principal prêmio do esporte, né? Que é o prêmio, vai faltar o nome do prêmio, mas o nome é o fundador das Olimpíadas, é o cara que pensou a Olimpíada moderna. E por causa desse espírito esportivo que ele teve. Ele vinha em primeiro lugar, passou por uma situação que ninguém nunca tinha passado, com certeza ali doeu pra caramba, porque ele já vinha na última parte da prova, então ele já vinha com a musculatura desgastada, então ser empurrado, ter que voltar a correr e tal, e teve cabeça, ali não foi perna, teve cabeça, não, óbvio que teve perna, né? Mas acho que o preponderante não foi perna. O preponderante foi ter essa cabeça de dizer, eu estou numa maratona olímpica, é algo que as pessoas fazem 1 ou 2 vezes na vida, e independente do que for acontecer, eu vou dar o meu melhor. Então, esse exemplo, ele serve para a vida da gente toda, tá? E essa mensagem que eu queria deixar, a vida de empresário, a vida pessoal, a vida de esportista, a vida, ela não é tão diferente, não. Ela tem princípios que se parecem muito. A gente ter coragem de enfrentar, a gente saber que os momentos
respeitar os valores que cada um tem e seguir em frente, porque vão acontecer, a gente não controla tudo, a gente não vive numa bolha. Então, se você tiver isso, você vai conseguir enfrentar bem melhor os momentos difíceis que vai enfrentar. É isso mesmo. Resiliência sempre, né? Isso aí é a característica principal aqui dos nossos convidados aqui, que vieram aqui no Dei Valor, você e todos os outros que vieram aqui, resiliência. Porque, como você falou, obstáculos vão aparecer que não estavam lá no plano de negócios, né? Então, não vai faltar novos obstáculos externos, e realmente, se o empresário for depender de governo, está lascado, né? Porque aqui no Brasil, a cada 4 anos, e detalhe, nós ainda temos o governo municipal também, que tem poder de quebrar a empresa, né? Então, ele tem um poder gigantesco de quebrar a empresa. Então, de fazer uma obra na frente da tua loja, no teu comércio, e acaba com as tuas vendas. Então, são coisas assim que você tem que se... Por isso que aí o importante, por exemplo, de um comerciante estar no e-commerce, né? Para ele não depender lá da venda na porta, né? Então, tem N maneiras de você ir se planejando e minimizando esse risco, né? Enio, fala aí um pouco, cara, assim, as pessoas que não te conhecem, para se apresentar um pouco aqui, o que a área de atuação da área Leão, né? Só um pouco aí da área, do escopo aí que vocês trabalham hoje. Se eu não me engano, estava com o escritório já abrindo ou captando em São Paulo, né? Clientes. Fala um pouquinho aí pro pessoal, cara. Tá, obrigado. O nosso escritório é um escritório de consultoria financeira, né? O nosso foco e o nosso propósito é ajudar as empresas em momentos relevantes. Então, normalmente, a gente está junto das empresas num momento de grande mudança, ou num crescimento muito acelerado, quando ela está fazendo aquisições, quando ela está passando por reestruturação, quando ela está comprando alguém, quando ela está sendo vendida. Então, a gente normalmente assessora as empresas nesses momentos mais relevantes. E lá no escritório, a gente tropicalizou para o Nordeste o modelo de uma boutique financeira de São Paulo. Então, a gente tem, além da parte financeira, para esses assuntos, a gente ajuda também nas questões jurídicas, basicamente contratos e societário, e na parte de contábil e societária, mas sempre olhando para esses assuntos. Tá? Então, a gente atende ali médias e grandes empresas, a gente vem num crescimento, tem 17 anos, acho que eu falei, e vem num crescimento muito bom, e sempre acreditando nisso, que o trabalho sério, trabalho resiliente, com tranquilidade, sem grandes sonhos. Sonho a gente tem que sonhar, mas a gente tem que planejar também. Então, a gente ajuda as empresas a planejar, ajuda o empreendedor que tem um sonho a entender como é que esse sonho se transforma numa realidade e estar ali junto com ele, remando para construir uma história de sucesso. E é isso que a gente tem conseguido fazer nesses anos. Foi mal, estava aqui. E ajudando as empresas também a ganharem mercado, né? Aí crescerem, o Ceará dominar o mundo aí, ao plano Pink Cérebro aqui do Ceará, né? Eu acho que o cearense tem construído, você vai conversar agora com o Ari, o cearense tem construído uma história realmente muito bom. A gente tem uma safra de empreendedores, a gente tem um ambiente de empreendedorismo que é muito positivo. Total, e aí tem um outro livro que depois eu vou te mandar, que conta exatamente sobre isso. Chama Inovação. Pronto, chama Inovação esse livro. Sei que o Arizinho gosta muito de ler, ele já deve ter lido esse livro. O Inovação, ele conta a importância de uma inovação estar inserida num ambiente propício para ela acontecer. Ele conta a história da tecnologia, tá? Desde a primeira mulher que pensou o computador, que quem primeiro pensou um programa computacional foi uma mulher, até o Google. E ele mostra que várias daquelas invenções que se tornaram um sucesso já tinham sido pensadas antes, mas por falta de um ambiente de inovação, de um ambiente complementar, elas não tinham conseguido se desenvolver.
Então, ele defende essa importância de você estar no ambiente. E isso, para mim, o Ceará representa muito bem. Hoje você tem empreendedores, você tem programas como o seu, que disseminam esse conhecimento. O nosso empreendedor ele é muito aberto para conversar, para trocar experiência. E isso gera um ambiente que é muito positivo para todo mundo. Lá no escritório, a gente sempre diz que, independente da gente participar ou não, toda vez que o Nordeste cresce, toda vez que o Ceará cresce, a gente cresce junto. Porque a gente passa a viver um ambiente mais maduro, um ambiente de crescimento. A gente estimula muito isso. Mesmo que a gente conecta pessoas, a gente conecta questões que a gente acha que um possa ajudar o outro, independente de a gente participar. Porque no médio e longo prazo isso vai dar um retorno, porque eu vou estar num ambiente mais saudável, mais próspero. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu lembrei aqui, ó, você vê que o exemplo que você deu lá das duas linhas de ferro americana, né, as ferrovias em paralelo, você vê que os Estados Unidos têm uma filosofia de não se meter, né, deixar o próprio mercado se regular, né, desde essa época aí, né, porque o Estado poderia, não tem necessidade, vai só uma linha aqui, né, compartilha a linha, sei lá, e os caras regulam, o mercado se autorregula, né? Os Estados Unidos viveu o caminho inverso, né? Os Estados Unidos nasceu nesse ambiente do laissez-faire, né? De você deixar competir, mas hoje os Estados Unidos é um país bastante regulado, tá? E até um dos questionamentos no final desse livro, ele falando sobre caminhos para o futuro americano, para os Estados Unidos continuar podendo seguir essa trilha, é diminuir essa intervenção, deixar a competitividade acontecer. Uma regulação é necessária, ele explica, o problema é quando a gente passa do ponto. É como burocracia. Toda empresa precisa ter uma burocracia. Mas tem que ser uma burocracia que atue favoravelmente. Agora, se eu deixo a burocracia se tornar o poder decisório, o caminho, aí eu me perco. Da mesma forma, em relação à regulação. Eu tenho que fazer uma regulação inteligente para proteger o mercado, proteger o cliente, proteger os trabalhadores, proteger o próprio empreendedor, mas eu não posso tornar isso uma forma de defesa do status quo. É isso mesmo, o Estado tem que começar a pensar, né? O nosso aqui está muito longe, né, cara? Muito longe, regula tudo quer se meter. Mas vamos lá, a esperança nossa aqui é nossa fé, como diz o Ricardo Petral agora, que teve agora, o Ricardo Pereira, tem que ter muita fé também, que senão a gente se deixa estremecer aí com essas coisas externas, né? Só uma mensagem rápida. Todos nós temos problemas. Se a gente estivesse discutindo na Suécia, a gente também estava falando de problemas. Então, a gente tem problemas, esses problemas, eles nos ajudam em alguns aspectos, eles ajudam o empreendedor que conhece esse ambiente a se desenvolver mais. Então, em qualquer cenário, cuide do que você controla, entenda o seu mercado e siga que existe espaço. Tá? Eu acho que existe espaço, inclusive, na inovação. E, de novo, eu vou usar o exemplo do Ari. Um cara que é de um setor tradicional e trouxe o desenvolvimento para um setor totalmente novo, uma visão diferente dentro de um setor que a gente está acostumado lá a achar que ele tem que ser sempre a mesma coisa. Então, isso tem espaço em todos os negócios. Basta a gente encontrar o seu, cada um estudar o seu. Exatamente. Meu amigo, obrigado demais aí pela sua contribuição, demais aí por você ter aberto mão aí de parte do seu domingo aqui para contribuir. Espero você depois continue e faça que nem o Ricardo aí. O Ricardo disse que ia para a praia, depois ia continuar assistindo aqui a nossa live e vai estar tudo disponível lá depois também para os outros convidados também. Obrigado demais. Vou ficar acompanhando até meu voo, daqui a pouco eu vou para São Paulo. Show, ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado demais, amigo. E agora vamos para o intervalo e já voltamos com o Ari Neto da Arco Educação para vocês, amigão.